Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, feliz pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui mais uma vez. Estou feliz com o meu Senhor, feliz porque eu sei também que você está aí, juntamente comigo aqui. Você que está aqui pela primeira vez, me chamo Raquel Oliveira, sou sua irmã em Cristo. Estou aqui uma vez na semana para junto lermos a palavra do Senhor. Você que é inscrito no meu canal, dê o seu like, faça seu comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. E uma vez na semana vamos estar junto aqui lendo a palavra de Deus, amém? Hoje veio no meu coração uma palavra que está no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Você que pode, pegue a sua Bíblia, leia juntamente comigo a palavra do Senhor que vem nos dizer... a partir do capítulo 5 do verso 1, amém? Versículo 1, 2 Reis, capítulo 5, verso 1, vem nos dizer assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Amém? Está aqui a palavra do Senhor que veio no meu coração nesse dia de hoje, para juntos estar aqui lendo com vocês, falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Aqui vem nos contar a história de um homem importante, né, o chefe do exército do rei da Síria, um homem valoroso, como diz aqui a palavra do Senhor, um varão valoroso e que era respeitado ali pelo rei, mas porém ele era leproso. E você lendo este capítulo todo, você passa a ver que Naamã ali, ele foi, instruído, ele foi avisado que havia um homem de Deus que podia fazer algo por ele, que podia trazer a cura ali sobre a vida dele. Como conhecemos a história da menina, que foi ali levada, a menina ali, o povo de Israel foi levada e ela anunciou ali o servo do Senhor, o homem de Deus, que ela falou para ele que se ele estivesse lá, que o homem de Deus traria cura para ele, faria algo por ele. E creio eu que, não está escrito aqui, mas eu creio que Naamã, ao ouvir ali, pela sua esposa, que a menina anunciou ali, a esposa de Naamã, e ela anunciando ali a Naamã, creio eu que Naamã ali despertou uma curiosidade, despertou um desejo, surgiu ali uma esperança dentro do coração dele de que ele havia sim ser livre daquela lepra. Pois ele era um homem muito valoroso, um homem que lutava, um homem que era respeitado. Porém, pensa quando Naamã chegava em casa, que tirava aquela roupa e que se via ali, sozinho naquela situação. Pois era uma situação que aos olhos dele não tinha jeito. Pois naquela época um leproso, ele era uma pessoa que era para ele se viver isolado ali do meio da sociedade, do meio do povo. Mas Naamã ali, ele era um homem respeitado, um homem valoroso, pois ele vivia ali no meio de muita gente. Por trás dele existia ali, por trás daquelas vestes dele, existia ali aquela lepra. E Naamã, ao ver aquela mulher falar, anunciar ali que havia um homem de Deus, que ele poderia ficar livre daquela lepra ali, através daquele homem de Deus, creio eu que surgiu uma esperança ali no coração de Naamã. E Naamã ali prontificou aí o encontro desse homem de Deus. E a palavra aqui vem nos dizer, a ordem que Eliseu deu a Naamã, assim que ele chegou lá. Como ele foi na expectativa do homem de Deus pôr a mão sobre a cabeça dele, na expectativa de que o homem de Deus fizesse ali uma oração e ele ia ser livre daquela lepra. Diferente disso,
o homem de Deus ali deu uma ordem que ele mergulhasse ali no Rio Jordão, que aos olhos dele não era um rio tão bom quanto outros que existiam naquela época. E por algum momento ele quis desistir. Por algum momento ele queria voltar para trás. Ele não queria ali seguir aquela instrução que o homem de Deus tinha dado a ele. Mas como ele andava com pessoas com ele que pôde dar um conselho bom para ele, como aquele servo dele falou, se ele ordenasse o Senhor fazer outra coisa, você não faria? Então o que custa mergulhar ali no Rio Jordão? E bom que ele deu ouvido a esse conselho. Muitas vezes temos que estar perto, sim. É bom estarmos perto de pessoas que venham nos dar conselhos bons, conselhos que venham nos animar, né? Principalmente quando se trata da nossa vida com Deus, né? Temos que estar próximo de pessoas que nos levem ainda mais para perto do Senhor. Penso eu comigo que se Naamã não tivesse dado ouvido esses servos ali dele, Naamã perderia a bênção. E quantas vezes deixamos de ser abençoado por falta de ouvir um conselho, por falta de ouvir uma orientação do homem de Deus. Na casa do Senhor, o Senhor usa ali o filho dele que colocou ali, muitas vezes o pastor, o nosso líder, para nos orientar, para nos aconselhar, e muitas vezes não queremos obedecer. E por conta disso perdemos de ser abençoado, perdemos de ter a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. O interesse principal de nós sermos abençoados, o Senhor é aquele principal interessado em nos abençoar. Mas muitas vezes somos desobedientes. Muitas vezes não damos ouvido o conselho do homem de Deus que o Senhor coloca ali para nos orientar, para nos aconselhar, para nos mostrar o caminho, como que temos que agir, como que temos que fazer para sermos abençoados pelo Senhor. Imagino eu que o orgulho que Naamã teve ali que enfrentar, que vencer, para dar ouvido ali àqueles conselhos daquele servo dele. Mas se ele tivesse batido o pé ali e não tivesse dado o braço a torcer, ele voltaria para casa com a lepra, do jeito que ele tinha vindo. E quanto de nós, às vezes, perdemos de ser abençoado? Quanto de nós desejamos algo da parte do Senhor, mas por falta de obediência a um conselho, a uma ordem do homem de Deus usado pelo Senhor, não somos abençoados. Não somos livres de lepras nas nossas vidas, por falta de obedecer, por falta de dar ouvido para um conselho. E aqui, Naamã, ele resolveu fazer ali o que o homem de Deus tinha lhe ordenado, né? Depois de ouvir ali aqueles conselhos daquele servo dele. E ali ele foi e mergulhou naquele Rio Jordão, os 7 mergulhos, como ali o homem de Deus tinha instruído. E Naamã, ele voltou para casa com a bênção, com aquilo que ele almejava. Ele voltou para casa com aquilo que ele foi buscar. Voltou para casa feliz, sabendo que esse era o único Deus, voltando, adorando esse único Deus, o Deus de Israel. Então ele poderia voltar para casa da mesma forma que ele foi. E muitas vezes isso acontece conosco. Vamos para a casa do Senhor em busca de uma bênção, muitas vezes de ser abençoados, mas não damos ouvido o que o Senhor nos instrui ali usando o teu filho. Pare para pensar nesse dia de hoje, medite na palavra do Senhor e pense, olhe para dentro de você. Eu tenho obedecido as instruções que o homem de Deus tem passado ali para mim? Eu tenho dado ouvido aos conselhos que o homem de Deus tem dado ali para mim? Porque muitas vezes, irmãos, não somos abençoados e pensamos, mas o que está acontecendo? Que eu peço tanto isso a Deus e o Senhor não me abençoa. Isso aqui não acontece comigo. Muitas vezes é porque não estamos obedecendo à voz do homem de Deus. Pense nesse dia de hoje, medite. Será que estamos obedecendo? E se não estivermos,
Que a partir de hoje possamos dar ouvido, sim, à voz do homem de Deus, que o Senhor, Ele usa os teus filhos para falar com o teu povo, para falar comigo e com você. Porque o Senhor quer nos ver abençoado, livre da lepra, livre das doenças, livre do pecado. E o Senhor tem usado os seus filhos para nos orientar. E muitas vezes perdemos a bênção, sim, por falta de dar ouvido. Se Naamã aqui não tivesse ali ouvido o conselho e obedecido a ordem, ele tinha voltado para casa do jeito que ele tinha ido. Mas como ele obedeceu, ele viu ali o milagre de Deus acontecer na vida dele. E que eu e você também possamos receber do Senhor bênção da parte dele. Que nós possamos também viver aquilo que o Senhor tem para nós, obedecendo a palavra dele. E o Senhor, assim, venha nos abençoar. Amém? Essa foi a palavra que veio no meu coração para nós estarmos meditando nesse dia de hoje. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio. E se assim o Senhor nos permitir, a semana que vem estaremos aqui juntos mais uma vez. Amém? Deus abençoe.